Você decidiu abrir a sua empresa e você não sabe qual que é o tipo societário que você vai escolher. Sociedade anônima ou sociedade limitada. Essa é uma confusão que pode acontecer e uma dúvida que pode surgir em qualquer empresário, em qualquer empreendedor. E o objetivo do vídeo de hoje é justamente colocar um pouco de luz nisso. E eu não vou apenas explicar o conceito técnico e as diferenças entre uma e outra do ponto de vista jurídico, mas eu quero explicar um pouco da visão de um mercado que justifica você estar com uma limitada ou com uma SA. Então fica comigo até o final do vídeo, e se você curtiu o tema e quer ver mais vídeos como este, não esquece de deixar o seu like aqui, porque isso ajuda a chegar a mais pessoas. E claro, se inscreva, porque a gente está publicando vários vídeos muito legais aqui que vão ajudar muito a sua empresa no dia a dia. Eu me chamo Lucas Mantovani, eu sou sócio e cofundador aqui da Safe, tenho 7 anos de experiência advogando e trabalhando com startups, e eu posso dizer para vocês que essa diferença entre SA e limitada é uma diferença que faz toda a diferença. Olha só a redundância, né? Eu fui proposital aqui para mostrar para vocês que, na prática, todo mundo vai ter essa dúvida. Se você não é um empresário de longa data ou já não teve empresas antes, é bem normal você ficar em dúvida se faz sentido você já começar a sua startup como uma sociedade anônima ou se você começa como uma limitada. Para eu explicar um pouquinho sobre isso e falar sobre esse tema, eu preciso explicar a diferença entre uma e outra. Então vamos lá. A sociedade limitada, ela é um instituto que personifica uma empresa, ou seja, você cria a pessoa jurídica, lembrando que tanto para SA quanto para limitada, existe uma diferença grande entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Isso é o critério, né, que você cria de separação, uma autonomia entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Então você como sócio, você e seus sócios não se confundem com a empresa. A empresa tem suas próprias obrigações, suas próprias responsabilidades. Essa separação é muito importante, porque senão você não teria estímulos para você tomar risco no mercado, você empreender. Se toda vez que você fosse empreender, você colocasse a casa que você mora em risco, você teria um grande problema, você não seria estimulado a isso. Então uma forma da gente proteger a iniciativa privada é através da separação da pessoa jurídica da pessoa física. Isso pode se misturar em algum momento, caso você haja com desvio de finalidade, caso você misture o seu patrimônio com o da empresa e eventualmente algum credor venha cobrar de você. Isso pode recair sobre a sua pessoa física, mas na prática essa autonomia é muito importante. Tanto a limitada quanto a SA tem isso. E a sociedade limitada é uma sociedade criada com o propósito de unir uma ou mais pessoas com o propósito de criar uma empresa, um negócio. A sociedade limitada ela tem uma característica fundamental que é a proximidade entre os sócios, uma relação de confiança muito grande. Você precisa ter confiança para que exista uma sociedade limitada. Sem essa confiança, que no direito a gente chama affectio societatis, que é o afeto entre os sócios, né? Essa proximidade entre os sócios. Sem isso, uma sociedade limitada não funciona. É muito importante que os sócios tenham confiança mútua, tenham alinhamento de expectativas, de interesses, para que uma sociedade limitada funcione. E no Brasil, a sociedade limitada ela é um pouco mais barata do que a SA, tanto em termos de custos quanto em termos de obrigações que devem ser cumpridas por cada uma. Então a grande maioria das empresas no Brasil, isso é um dado comprovado, se utilizam do modelo de sociedade limitada. E, portanto, se você vai abrir uma sociedade, é importante que você considere a confiança que existe entre os sócios como um fator fundamental, um pilar para que essa sociedade dê certo. A sociedade limitada é considerada uma sociedade de pessoas. Portanto, muitas vezes você vai ter ali sócios que conhecem as famílias um do outro, são próximos. Eu vou dar o exemplo do meu caso, por exemplo, né? Eu e meu sócio nos conhecemos empreendendo, a gente não se conhecia antes, nós começamos a empreender juntos, nos tornamos amigos e hoje eu sou padrinho de casamento dele. Então perceba como a sociedade tem esse caráter de proximidade muito grande, né? A sociedade limitada. Uma sociedade anônima, ela é um pouco diferente. Não é que você não precisa ter confiança para ela funcionar, preferencialmente tem que ter confiança também, mas a sociedade anônima ela foi criada com um propósito muito mais capitalista. Ela é uma sociedade de capital. Então não interessa quem está lá, interessa quantas ações essa pessoa tem e o quanto a ação vale. Então ela é uma sociedade de capital, uma sociedade que está diretamente relacionada a dinheiro, a recursos financeiros, a investimento de capital. Tanto é que sociedades anônimas têm, por essa característica, muito mais liquidez. É muito mais fácil vender uma ação de uma sociedade anônima do que vender uma cota de uma sociedade limitada. Então essa característica da SA permite que ela, a depender do momento de maturidade da empresa, possa fazer mudanças societárias, transações de equity muito mais fácil. Você segue ali o que está no acordo de acionistas e no estatuto social da empresa e vai dar tudo certo. E aí entra algumas diferenças também que são muito legais de entender entre as duas, né? A sociedade limitada ela é uma sociedade que é regida pelo contrato social. É o documento, a certidão de nascimento daquela empresa é o contrato social. E ela é dividida em cotas. Toda sociedade limitada, você vai ver no contrato social que tem as cotas. Uma sociedade anônima não é por cotas, é por ações. São as ações da empresa que são divididas entre os acionistas. Tanto é que na sociedade anônima, assim, tecnicamente é a mesma coisa.
Mas do ponto de vista prático, sociedade anônima não tem sócios, você tem acionistas. Perceba que sócio envolve parceria, né? Mais uma vez, o relacionamento de confiança é muito importante. Na sociedade anônima, não. Sociedade anônima você tem um conceito muito mais econômico, sabe? Importa muito mais quantas ações você tem, o direito político que você tem como dono daquelas ações, e claro, o direito econômico, né? As ações se valorizam, você tem mais dividendos. As ações desvalorizam, você tem menos participação, menos dividendos. E assim por diante. Se você entender os conceitos das duas agora, a dúvida que fica é, qual que eu escolho então? Por onde eu começo? A regra de mercado, e eu sempre vou recomendar isso, o padrão comece pela limitada. Primeiro porque empresas que estão começando, via de regra, os sócios estão muito próximos. É importante que estejam próximos para fazer dar certo o negócio. Se o sócio está de um jeito, o outro está do outro, não vai dar certo. Então a sociedade limitada está mais próxima desse cenário onde há confiança entre os sócios. Então a sociedade limitada começa por aí. Segundo, ela é muito mais barata. Então a sociedade limitada você vai ter um custo muito menor de abertura, de manutenção dela. Né? Então a sociedade limitada funciona muito bem. E aí você, claro, tem o aspecto de proteção já do patrimônio, porque a sociedade limitada ela já existe a autonomia da pessoa jurídica ali também. Então você consegue separar patrimônio dos sócios da pessoa da empresa. Então você consegue separar os dois patrimônios. A limitada pode ser o seu início. Com o tempo a sua empresa vai amadurecendo e vai chegar um determinado momento em que você vai precisar migrar para um modelo um pouco mais arrojado, especialmente se você está à frente de uma empresa de tecnologia, de uma startup, porque são empresas que funcionam como ativos financeiros, concorda? Cada investimento que é feito numa startup, ou mesmo sócios, não tem interesse diretamente relacionado ao dividendo. Você não quer receber dividendos ao final. O fundador de uma startup, os investidores de uma startup ou de uma empresa de tecnologia, eles estão interessados num crescimento acelerado dela, para que ela tenha mais valuation, e tendo mais valuation, mais valor de mercado, o valor dela subindo, ou seja, o valor das ações subindo, quem detém essas ações tem mais dinheiro, mais patrimônio. Então, mais uma vez, sociedade anônima é uma sociedade de capital. Então, se a sua empresa ela tem um crescimento acelerado, ela já tem um valor de mercado relevante, vale a pena migrar para uma sociedade anônima, porque lá você tem mais capacidade de acessar recursos no mercado, transacionar participações de forma mais fácil. Porque lá você tem transações secundárias, você tem lá a forma de você vender ações sem precisar consultar os demais sócios. A sociedade anônima é a única que pode abrir capital na bolsa, por exemplo. Claro que isso é uma hipótese bem remota, né? Não é qualquer empresa que abre capital na bolsa. Vamos ser realistas aqui. Mas só de ser uma sociedade anônima no futuro, sua empresa já pode trazer investidores de fora mais fácil, pode fazer aumento de capital mais fácil, pode vender cotas, ações, olha aí eu me confundindo, né? Pode vender ações entre os acionistas de forma muito mais tranquila. Você pode liquidar a participação de colaboradores que te investem, de advisors, você pode liquidar pagando eles e retomando essas ações para os fundadores. Você pode fazer transações de M&A muito mais fácil numa sociedade anônima. Ela é mais burocrática, tem mais obrigações a cumprir, portanto, o custo com o contador é mais alto, o custo com o advogado é mais alto, nem todo o escritório consegue cuidar de uma sociedade anônima, né? Mas esses custos mais altos, quando é o momento adequado, se justificam, porque você tem várias vantagens de ser uma SA. Mas não antecipe as coisas. Não queira migrar para uma sociedade anônima antes da hora. Você vai se frustrar, vai pagar um preço mais alto, vai ter uma empresa que ela é regida de um modo diferente, porque ela é muito mais relacionada ao capital da empresa do que à confiança entre os sócios. E para uma empresa que tem ali sua fase inicial, que está construindo o negócio, que está ali, sabe, aquela fase difícil, aquela fase dura de um negócio, é importante que haja confiança e proximidade entre os sócios. E aí a sociedade limitada se encaixa melhor nesse cenário. Feitas as diferenças apresentadas, as vantagens e desvantagens de cada uma, é muito importante você tomar boas decisões aí no seu negócio. Vale lembrar que existem alguns tipos de empresas, como sociedades de crédito direto, sociedades de participação econômica ali, que são empresas que, fintechs, por exemplo, é um mercado que é bastante regulado. E se você vai abrir, por exemplo, uma instituição de pagamento, você tem que abrir ela como uma SA. E essa é uma exigência, né? E uma das desvantagens da SA é que ela não se encaixa no Simples Nacional. Então você já tem um custo mais alto até mesmo de impostos, eventualmente, porque você vai estar num regime diferente, vai ter mais obrigações. Então, muitos tipos de empresas, tá? Ou melhor, não muitos, né? Alguns tipos de empresas, por uma exigência legal, precisam estar como sociedade anônima. Tá? São exigências legais. É obrigado que você esteja como uma SA. Ou, em alguns casos, como eu mencionei, o seu investidor vai exigir isso de você. Ou mesmo um comprador de uma participação na sua empresa, numa operação de M&A. Antes de uma operação de M&A, muitas vezes o comprador fala, ó, se transforma numa SA e eu compro ações da empresa. Às vezes até uma estratégia para fazer uma M&A ser um pouco mais eficiente. Então, existem dois momentos onde você vai ser obrigado a migrar para uma SA. Ou por uma exigência legal,
ou porque o investidor pediu, um comprador pediu. Do contrário, a sua decisão de migrar para uma SA tem que ser uma decisão estratégica. Se você entende que você tem maturidade para isso, já tem recursos financeiros para arcar com isso, e você quer aproveitar os benefícios de uma SA, a característica de fluidez do mercado, liquidez fácil, se você consegue ali transacionar melhor e ter regras de governança até mais arrojadas, né, que uma SA permite, faça a migração. Do contrário, fique com uma limitada, porque a limitada tem vantagens, principalmente financeiras, muito interessantes para vocês que são fundadores de empresas de tecnologia. Falei bastante, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês possam ter sobre esse assunto. Se você ficou com alguma dúvida complementar, deixa aqui nos comentários, a gente vai te ajudar e talvez até a gente possa fazer novos vídeos sobre este assunto para esclarecer mais ainda. Empresas de tecnologia e startups têm que pensar estrategicamente esse momento adequado de migrar de um regime para o outro, de um modelo societário para o outro, mas é muito importante considerar que a startup, empresa de tecnologia, é um ativo financeiro. Então é quase inevitável que ela se torne uma SA no futuro. Você não pode antecipar isso de forma prematura, porque você pode se frustrar. Esse é o resumo do nosso tema de hoje, espero que tenha ajudado. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como este, e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!